Agora pode. Ok, então, bom dia a todos os presentes. É um prazer ter aqui, né, no disciplina de seminário do Instituto, a professora Elaine Cristina Gavioli. Eu me sinto, assim, muito, vou dizer, até emocionada, assim, porque a Elaine foi uma professora que ingressou aqui na UFRN em 2008. Eu estava na pró-reitoria de pesquisa, e como todo professor ingressante, ela esteve, né, assim, buscando, assim, orientações sobre projetos e já na ocasião, quando, como eu sempre gostava de desafiar as pessoas que chegavam na pró-reitoria, eu já a convidei para presidir a comissão de ética no uso de animais, porque a legislação que regulamenta todo o cuidado com os animais de laboratório no Brasil, ela foi aprovada no ano de 2008, que foi o ano que a Elaine ingressou aqui na nossa universidade. Então, a Elaine tem uma formação em farmácia, né, pela UFSC, fez mestrado e doutorado também, tem um pós-doutorado na Universidade de Ferrara, na Itália, e é bolsista do CNPq, ou seja, é uma pesquisadora com perfil de pesquisa, jovem pesquisadora ainda, posso dizer assim, né, já estamos na maturidade, e ela é um grande prazer tê-la aqui. O sistema de pesquisa, assim, ela é da área da farmacologia, pesquisa dos sistemas peptidérmicos e o impacto desses sistemas nos transtornos neuropsiquiátricos. Eu acho que é um prazer muito grande para o Instituto fazer essa ponte. Atualmente ela é pró-reitora adjunta de pesquisa e, enfim, muito obrigada pelo seu aceito do convite. Bom dia, né? Bom dia a todos. Professora Bernadette, eu é que agradeço, né, o seu convite, fiquei muito lisonjeada. É um prazer, né? Tenho muita admiração pela professora Bernadette, pela sua trajetória. Realmente, eu vim aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa com frequência, pedir ajuda para algumas coisas, enfim, esclarecimentos, e aí fui indicada, né, na época, para presidir a comissão de ética. Era realmente muito desafiante, mas, enfim, acho que é tão importante a gente contribuir com a nossa instituição, enfim, e aí foi o início dessa história, mas é por isso que eu vim ali pedir muita ajuda, porque ela era a pessoa que podia auxiliá-la até o funcionamento da comissão, até o início dos trabalhos, realmente foi muito importante. Então, eu também estou muito satisfeita, né, muito honrada de estar aqui, professora Cassie, né, também estou muito feliz. Eu acho que é muito bonita a trajetória, né, do Instituto, e assim, eu realmente fico muito feliz, né, de ver que vocês estão inaugurando esse prédio, que foi uma coisa que é um sonho que foi feito lá atrás, né, de um projeto lá atrás, e que um dia acontece, e bom saber também que ele já está mais preparado agora para essa nova, para esse momento atual, né, que a gente está vivendo, mais de distanciamento ainda, de cuidados, né, por conta da Covid, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês, agora eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, realmente vou falar um pouco sobre modelos animais de depressão, mas o foco, né, da minha apresentação, pronto, acho que agora vocês devem estar vendo a tela cheia, está relacionado a uma das linhas de pesquisa do laboratório que diz respeito ao papel do sistema da nociceptina, né, orfanina FQ, é um sistema de neurotransmissores, e o papel desse sistema na depressão, né, e na vulnerabilidade ao estresse. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui um pouco, né, de maneira simplificada, o sistema. Provavelmente vocês não conhecem, talvez nem tenham ouvido falar, né, e não se preocupem quanto a isso, realmente é um sistema ainda considerado de neurotransmissores, ainda considerado jovem. Eu vou apresentar um pouco sobre dados pré-clínicos e dados clínicos que embasam a ideia, né, de que os antagonistas da nociceptina, eles podem ser potenciais fármacos antidepressivos. Vou apresentar o que já se sabe sobre o possível mecanismo de ação desses antagonistas da nociceptina como antidepressivos, e vou falar das evidências que a gente tem já sobre o sistema da nociceptina na vulnerabilidade e resiliência ao estresse. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, pronto, botei meu apontador, o que vocês estão vendo em verde, isso aqui é a sequência de aminoácidos que compõem a nociceptina.
tá? Então, ela é composta por 17 aminoácidos. A nociceptina, ela é oriunda, né, da clivagem de uma proteína maior, que é inativa, é a prepronoceptina, orfanina FQ. Quando essa proteína ela é clivada, ela gera outros peptídeos que também são ativos, tá? A nociceptina é expressa em vertebrados, também expressa em alguns invertebrados, então ela é um peptídeo em humanos, né, logicamente a gente expressa esse peptídeo, tá? É um peptídeo que foi descoberto nos anos 90, por isso que eu digo a vocês, talvez nunca tenham ouvido falar. Ela foi descoberta de uma forma que a gente chama, usando uma técnica de farmacologia reversa, né, ou seja, eles na época já conheciam um receptor, eles chamavam esse receptor de receptor órfão, e fizeram extratos de cérebro, né, de porco, foi descoberta por dois grupos de pesquisadores aí, dois grupos de estudo simultaneamente, tá? Um francês e um outro americano, e eles fizeram, então, extratos de cérebro de porco, extrato de cérebro de rato, e fizeram frações, enfim, foram testando para a ligação dessas frações nesse receptor conhecido na época, e encontraram esse peptídeo como um ligante desse receptor. Esse receptor é o receptor NOP, né, receptor depois chamado de nociceptina orfanina peptide receptor. Tá? Tanto a nociceptina quanto esse receptor aqui, o receptor NOP, eles são estruturalmente semelhantes ao sistema opioide. Tá? Tanto é que a gente chama, a gente considera que eles fazem parte do sistema opioide. Tá? Então, eles são, o peptídeo tem semelhanças com os opioides endógenos, tá? Como principalmente com a dinorfina, que é o opioide que ele tem mais semelhança, enquanto que o receptor NOP, ele tem também bastante semelhança com os receptores opioides, o Mi, o Kappa e o Delta. Tá? Agora, uma informação importante é que nem a nociceptina se liga nos receptores opioides, nos receptores clássicos opioides, e nem os peptídeos opioides, né, então os endógenos, os peptídeos, como eu falei, de endorfina, as endorfinas, encefalinas, elas possuem afinidade pelo receptor NOP. Okay? Então, há uma seletividade aqui de ação. A nociceptina se liga seletivamente no seu receptor, chamado de receptor NOP. O receptor NOP, então, como eu disse, como os outros receptores opioides, eles são receptores acoplados à proteína G, é uma proteína G do tipo inibitória, então a subunidade alfa é do tipo inibitória. Quando esse receptor é ativado, ele vai promover ações intracelulares que têm um perfil inibitório, né, que estão relacionados, por exemplo, ao fechamento de canais do influxo, né, de cálcio, fechamento dos canais de cálcio, a abertura de canais de potássio, favorecendo, então, a saída do potássio, né, e também a inibição da enzima adeninatociclase, então, diminuindo a formação desse segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, então, responsável por uma série de ativação de cascatas intracelulares aqui, que são relevantes para a sinalização intracelular. Então, como consequência, a gente pode, de cara, perceber que a ativação do receptor da nociceptina, ela vai promover prejuízo em processos que demandam cálcio, né, e aí aqui inclui exocitose, enfim, liberação de neurotransmissores, vai promover hiperpolarização celular, né, então dificultar a despolarização da membrana, enfim, então além das ações aqui que demandam AMP cíclico como sinalizador. Quando a gente pensa na distribuição desse sistema, né, tanto do receptor quanto da nociceptina em nível de sistema nervoso central, tá, algo interessante a mostrar, então, que a gente tem muita literatura sobre isso. Eu trago esse artigo, na verdade, que ele já acaba sendo bem antigo, mas é porque ele é bem didático. E ele, com essa imagem, nos mostra que a expressão tanto da nociceptina quanto do seu receptor, ela é bem expressa no sistema nervoso central. Tá? Esse padrão, principalmente para peptídeos mais novos, é raro de ocorrer. Então, aqui a gente pode observar, né, em colorido, a expressão do receptor, do RNA mensageiro para o receptor da nociceptina. A gente vê que há uma expressão, então, distribuída em todo o encéfalo, e nesse esquema achurado aqui, a gente vê a distribuição do RNA mensageiro para o precursor da nociceptina, que também se encontra aí amplamente distribuído no encéfalo. Chamou a atenção áreas do mesencéfalo, então, principalmente os núcleos, né, adrenérgico,
serotonérgico, dopaminérgico, então esses núcleos são importantes para a neurotransmissão monoaminérgica, o sistema límbico como um todo, e também áreas corticais, né, que expressam tanto o peptídeo quanto expressam o receptor para a nociceptina. Em termos de funções biológicas já descritas para esse sistema, já tem muita coisa, tá? Então tem realmente muita informação sobre o que esse peptídeo faz. Eu trago aqui algumas questões que são já mais bem estudadas, digamos assim, estão mais consolidadas na literatura, que dizem respeito ao fato de que a injeção central, né, de nociceptina, ela modula a dor, né, a nocicepção de uma maneira geral. Tanto é que esse nome vem justamente do fato de que num desses artigos aí de caracterização do sistema da nociceptina, do peptídeo em si, os autores mostraram que a injeção, né, intracérebro ventricular de nociceptina promovia a nocicepção. Tá? Então a gente tem muita informação em relação a esse perfil. A administração de nociceptina também promove aumento da ingestão de alimentos, prejudica a memória, principalmente a fase de aquisição da memória, e reduz a ansiedade. Tá? Então, também promove um perfil ansiolítico, a gente diz assim, de resposta. Tá? Não apresentei para vocês, né, mas a nociceptina e o seu receptor também são bem expressos na periferia. Tá? Então, a gente tem a expressão de nociceptina e do receptor de nociceptina no sistema imunológico. Inclusive, células do sistema imunológico são as principais células que acabam liberando nociceptina na periferia, tá? Então o papel da nociceptina na modulação do sistema imunológico é algo até, digamos assim, esperado devido à grande expressão, né, desse receptor e do peptídeo no sistema imunológico. Além disso, então, a nociceptina também modula a função cardiovascular e renal. Ok, então, depois dessa breve apresentação do sistema, eu vou falar um pouco de que evidências, né, que a gente tem na literatura, evidências em relação a estudos clínicos e pré-clínicos, que dão suporte à ideia de que os antagonistas da nociceptina podem ser, então, potenciais fármacos antidepressivos. Em 2002, surge uma primeira evidência, digamos assim. Essa primeira evidência, ela veio de um grupo de canadenses, que eles testaram 2 antagonistas da nociceptina, um que é de origem peptídica, um que é de origem não peptídica, e esses 2 antagonistas foram testados em camundongos que foram expostos a uma tarefa chamada de teste da natação forçada. Tá? Nesse teste, o que a gente pode observar é que ambos, os antagonistas, né, da nociceptina, ambos foram capazes de diminuir o tempo que os animais passam imóvel nessa tarefa. Tá? Esse é um teste bem simples. Basicamente, esse teste ele foi proposto nos anos 70, como uma forma de fazer um screening rápido, né, de fármacos com ação antidepressiva. Então, fármacos antidepressivos, né, aqui a gente estou mostrando para vocês a fluoxetina, a desipramina, então são clássicos, fármacos antidepressivos clássicos. Então, quando os animais são tratados, aqui 1 hora, meia hora antes do teste, e aí são expostos a essa condição, o animal, com o tratamento com antidepressivo, passa mais tempo nadando, né, e menos tempo imóvel, comparado ao controle. Tá? Então, esse perfil de ação, a gente diz que é do tipo antidepressivo. Tá? Então, poderia eventualmente indicar uma potencial ação antidepressiva. Nessa época, então, eu estava fazendo meu doutorado e eu estava trabalhando no doutorado num sistema da nociceptina, mas da ansiedade. Tá? Minha tese de doutorado estava mais voltada para a ansiedade. E aí, na época, minha orientadora, então, foi para um congresso internacional, justamente no Canadá, e nesse congresso, então, encontrou com esses pesquisadores que estavam apresentando os dados da ação antidepressiva, né, dos antagonistas da nociceptina, e um grupo de italianos que também era colaborador do grupo canadense, então me convidou para que eu fosse, né, para que a minha orientadora mandasse alguém lá para a Itália para estudar esse sistema, enfim, continuar dando mais estudos em relação a isso, né, vendo mais possibilidades em relação a esse sistema na época, principalmente porque eles tinham animais, né, que são nocautes para o receptor da nociceptina.
Tá? Então, durante o meu doutorado, eu acabei indo, né, fazendo um sanduíche lá na Itália, fazendo um sanduíche literalmente, de pão italiano, enfim, e aí fui para lá, e testei um antagonista, né, da nociceptina, que era novo, né, era um antagonista desenvolvido, inclusive, por eles esse grupo que eu fui trabalhar, com quem eu fui trabalhar, é um grupo bastante coeso, de farmacologistas, de químicos farmacêuticos, e aí eles tinham desenvolvido um mais seletivo, mais potente antagonista do receptor da nociceptina, e foi então que a gente testou na natação forçada novamente, a gente viu o mesmo perfil de ação, associei então esse antagonista da nociceptina com a própria nociceptina, e a gente vê que esse efeito induzido pela nociceptina, ele é revertido, né, então indicando que essa ação, ela é uma ação seletiva, né, independente enfim, do bloqueio lá do receptor de nociceptina, tá? E aí essas evidências, elas na verdade ainda elas foram vistas em ratos, né? Então também a gente testou o comportamento de ratos expostos no teste da natação forçada, no teste da suspensão pela cauda, enfim, como uma forma de verificar se esse comportamento não era simplesmente um artefato, né, digamos assim. Também, na ocasião, então, eu tive a oportunidade, como eu disse a vocês, de testar o fenótipo dos camundongos que não expressam o receptor da nociceptina. E aí, quando nós os submetemos no teste de natação forçada, o que a gente observa é que o camundongo que não expressa o receptor da nociceptina, ele passa menos tempo imóvel comparado ao animal que é o controle dele, né, aquele que expressa o receptor. Então, parece que, ou pelo menos na época, parecia que, de fato, tanto o bloqueio genético quanto o bloqueio farmacológico do receptor da nociceptina, ele dá esse perfil, né, que parece um perfil do tipo antidepressivo. Mais tarde, esses italianos também viram o fenótipo de ratos que não expressam o receptor da nociceptina, então eles tiveram uma oportunidade de ter uma colônia de ratos para esse sistema, e eles viram que o comportamento se repetia, né? Então, os ratos também passavam mais tempo nadando, né, enfim, e tentando escalar pelas paredes do cilindro com água, do que os animais controles, ou seja, os animais que expressam o receptor da nociceptina. É importante dizer que a gente está lá no início desse novo século, então, naquela época, os modelos animais de depressão, eles não eram tão, a gente, digamos assim, a gente não tinha tantos modelos quanto tem hoje, eram modelos ainda principalmente voltados para o desenvolvimento de fármacos antidepressivos, como os antidepressivos convencionais que nós temos, né, isso também é importante destacar. Então, um grupo também de italianos, agora um grupo da Universidade de Modena, que já tinha bastante experiência com o modelo do estresse crônico variado, testou um antagonista da nociceptina, aquele mesmo que eu mostrei nos estudos anteriores, em animais expostos no modelo em ratos, né, expostos no modelo do estresse crônico variado, na tarefa de ingestão de sacarose. Tá? Desde aquela época, digamos assim, até hoje, a gente pode dizer que é um dos modelos animais de depressão mais bem validados, apesar de ser de difícil replicação, tá? Muitas vezes é de difícil replicação no laboratório, mas é um modelo muito, muito interessante. Então, os animais, basicamente, aqui, eles são expostos a situações de estresse variado, né, um estresse moderado, não um estresse forte, mas ele é variado, ele é imprevisível, e, em geral, quando eles passam por essa situação por algumas semanas, o que a gente vê é que eles acabam perdendo o interesse na ingestão, ou perdendo especialmente a preferência que eles têm pela ingestão de solução com sacarose, tá? Então, é um comportamento natural do roedor de preferir essas soluções de sacarose, e o que a gente vê é que após semanas, aqui esse grupo consegue observar depois de 5 semanas de estresse, o início, então, o estabelecimento, digamos, desse perfil de perda da preferência por solução de sacarose. E aí eles testaram nesses animais várias possibilidades. Então, eles testaram um antidepressivo convencional, aqui nesse caso a imipramina,
tá? Como um controle. Eles testaram diversas doses, né, do antagonista da nociceptina. É importante destacar que até esse período, a gente não tinha um antagonista de nociceptina bom e bem seletivo, com um perfil seletivo, e de baixo custo, digamos assim, de síntese, para fazer testes de maneira sistêmica. Tá? Então, esses testes aqui, eles são feitos em ratos que foram tratados repetidamente com esses peptídeos, e aqui o UFP-101 é um peptídeo, antagonista peptídico, né, da nociceptina, injetado intracérebro ventricular, tá? O que aumenta ainda mais a dificuldade, né, desse teste. E aí o que eles observaram foi que o tratamento com imipramina, né, então essa curva aqui, mostra que depois de 2 semanas de tratamento com a imipramina, os animais se reverte essa perda de preferência por sacarose, né, que os animais estressados estavam apresentando. Eles também observaram que o UFP também foi capaz de reverter essa perda de preferência por sacarose, sendo que na dose mais alta testada, então a dose de 20, aqui essa reversão, ela já foi significativa 1 semana depois do tratamento, tá? Enquanto que nas outras doses, esse efeito foi dose dependente, nas outras doses, depois de 2 semanas, eles restabelecem a preferência por sacarose. Tá? Então, esse estudo foi muito importante porque ele justamente testou os efeitos de um antagonista na nociceptina num modelo agora considerado animal de depressão, e o animal, então, sendo tratado repetidamente com esse antagonista, né, o que é importante para fazer um paralelo com os fármacos antidepressivos convencionais que a gente tem, que, na verdade, eles, para produzirem efeito terapêutico, eles demandam pelo menos 2 ou 3 semanas de tratamento. Tá? Então, o efeito não é rápido e por conta disso, era importante que se fizesse um uso de um teste que pudesse ver justamente um paralelo com um fármaco antidepressivo convencional. Tá? Esse mesmo grupo, né, então, liderado pelo professor Vitali, lá de Modena, ele, em 2017, publicou um novo artigo, onde ele fez um protocolo experimental bastante semelhante ao que eu mostrei anteriormente, e ele testou, então, o efeito repetido desse antagonista da nociceptina, o FP101, agora, no comportamento de novo, então, basicamente nos mesmos testes comportamentais que ele usou no trabalho anterior, mas ele também testou os efeitos moleculares, enfim, efeitos celulares promovidos pelos ratos que foram tratados com o antagonista da nociceptina e expostos ao estresse, né, no modelo do estresse crônico variado. Tá? E aí, esse estudo, particularmente, ele veio para tentar entender se um dos mecanismos de ação mais já, digamos assim, descritos para os fármacos antidepressivos convencionais, que o aumento da neurogênese hipocampal, se esse efeito também era visto com o antagonista da nociceptina. Tá? Então, para isso, eles testaram a fluoxetina, né, na mesma condição experimental do antagonista da nociceptina, e eles trataram, então, os animais, né, com BRDU positivo, né, com BRDU, desculpa, para ver células BRDU positivo, ou seja, para ver o número de células hipocampais que incorporaram a uridina, né, a uridina marcada. Tá? O que eles observam nesse teste é que o estresse significativamente diminui a incorporação dessas células BRDU positivas. Esse efeito é um efeito já bem descrito na literatura. Tá? Eles também observaram que a fluoxetina reverte esse efeito, na verdade, a fluoxetina aumenta significativamente o número de células hipocampais, então, marcadas com a uridina. E esse mesmo efeito não é visto com o antagonista da nociceptina. Tá? Então, esse dado para a fluoxetina também já é um dado bem descrito na literatura, já é bem replicado, e o antagonista da nociceptina não alterou, né, o número de células marcadas positivamente com a uridina. Eles também avaliaram o número de células marcadas DCX, né, positivamente marcadas, e aí o que eles observaram é que tanto a fluoxetina, e aqui nesse caso, quanto o antagonista da nociceptina, apresentaram um aumento significativo
dessas células, ou seja, desse marcador de células neuronais imaturas, comparados ao controle, né? Então, esses dados, de um certo modo, eles indicam que provavelmente o antagonista da nociceptina ele não está mexendo na proliferação de células hipocampais, mas ele pode estar protegendo, né? Então ele está facilitando a sobrevivência, ele está promovendo a sobrevivência dessas células, ou facilitando a diferenciação dessas células. Mas eles não conseguiram, então, fazer, então, enfim, mais estudos, né? Fazer mais estudos nesse movimento, a fim de esclarecer essas hipóteses levantadas. Então, nesse período aí, desde que eu fui contratada na UFRN, essa é uma linha de pesquisa difícil de contribuir, digamos, com a literatura, porque a gente acabava que não tinha muita infraestrutura, enfim, havia algumas pendências que nos dificultavam contribuir para essa linha em específico, né? Então, a gente acabou trabalhando, atuando em outras frentes. Mas, em 2015, a Iris foi uma aluna de doutorado no laboratório, ela, então, a gente, em colaboração lá com os italianos, resolvemos testar um modelo de depressão, que é de depressão induzida pelo lipopolissacarídeo de membrana, né, de bactéria. Esse é um modelo de depressão diferente, interessante, ele, na verdade, promove um processo inflamatório, né, sistêmico, e, como consequência, um processo neuroinflamatório que gera um quadro do tipo depressivo, um quadro de alterações comportamentais do tipo depressivo. Esse modelo, inclusive, ele é bem relevante na atualidade, se a gente for fazer um paralelo com o que até é visto com pacientes com COVID, né, que desenvolveram a COVID, que depois apresentam um quadro depressivo, né? A gente vê dados epidemiológicos que apontam para um aumento de depressão em pacientes com COVID e, na verdade, esse tipo de evidência a gente pode ver para outros processos inflamatórios também, tá? Então, não seria só de COVID, mas outros processos inflamatórios sistêmicos também podem facilitar o desencadeamento aí de um quadro depressivo, tá? Então, basicamente, aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma caracterização bem simples do sistema, do modelo, né? Os animais são tratados com LPS por via intraperitoneal, a dose é bem baixa, e 24 horas depois, o que a gente observa é o comportamento no teste da suspensão pela cauda. Aí, nesse teste, os animais são suspensos literalmente pela cauda, feito com camundongos, é um teste desenvolvido para ser testado em camundongos, e o que a gente avalia é o tempo que os animais passam imóveis, né, quando eles são colocados nessa postura. Tá? Geralmente eles tentam escapar quando colocados nessa posição, então eles costumam passar bem pouco tempo imóvel, mas os animais com perfil mais depressivo, então passam mais tempo nessa postura passiva, digamos assim. Tá? Os animais também foram avaliados no teste do campo aberto, como uma forma de verificar se essa passividade, né, que a gente observa no teste da suspensão pela cauda, ele estaria sendo afetada por algum efeito hipolocomotor, né, por exemplo, que o animal possa estar, ou pela própria doença, o animal poderia estar ainda apresentando um quadro doentio. O que a gente vê é que eles caminham normalmente, eles têm uma aparência normal, mas o comportamento no teste da suspensão pela cauda é significativamente diferente em relação ao controle. Os fármacos antidepressivos, eles revertem esse comportamento, tá? Assim como os antagonistas da nociceptina. Tá? Então, a Iris testou 2 antagonistas da nociceptina, o FP101 e agora um não peptídico, então por via sistêmica, tá? O SB612111, e o que ela observa é que tanto o FP101, injetado lá 5 minutos antes do teste, quanto o SB612111, injetado lá meia hora antes do teste, da suspensão pela cauda, eles são capazes de reverter esse perfil, né, de comportamento do tipo depressivo induzido pela administração de LPS. Tá? Então, a mesma coisa como um fármaco antidepressivo convencional. Nesse trabalho, ela também apresenta os controles antidepressivos convencionais, eles fazem o mesmo tipo de resposta. Tá? Durante o doutorado, a Iris, então, teve a possibilidade de ir lá para a Itália, lá desenvolveu uma série de estudos, de ensaios, inclusive in vitro, mas ela também testou a resposta dos camundongos nocaute, né, que não apresentam um receptor
não expressam o receptor da nociceptina, nesse teste da injeção de lipopolissacarídeo de membrana de bactéria. Então, o que a gente vê é que os controles, né, os animais que expressam o receptor, eles têm aquele mesmo perfil de aumento do tempo de mobilidade, né, que é um perfil do tipo depressivo, e que os animais que não expressam o receptor da nociceptina, eles por si só, mesmo se não tratados, né, com nada, eles já têm um tempo de mobilidade menor, e que quando tratados com LPS, eles não desenvolveram esse quadro, né, esse comportamento do tipo depressivo, tá? Então, sugerindo mais uma vez que o bloqueio do receptor da nociceptina, ele pode ser eficiente, né, ser eficaz nessa condição de depressão induzida por um estado inflamatório sistêmico. Uma outra possibilidade de estudo, de modelo animal para estudo da depressão, é o teste do modelo do desamparo aprendido. Esse é considerado um modelo animal de depressão, ele é um modelo antigo, primeiramente proposto para cães, posteriormente, então, para ratos, e, enfim, até nos dias atuais, então, a gente usa muito para ratos e para camundongos. Tá? A ideia de usar esse modelo é porque ele, primeiro, ele é considerado de fato um modelo, ele tem o que a gente chama de uma validade translacional, ou seja, ele tem validade de face, validade preditiva, né, validade de construto, então o animal que está sob essa condição, ele tem alterações, né, neurobiológicas que são semelhantes às que se observam em pacientes com depressão, enfim, então ele é um modelo mais completo, tá? Durante o mestrado, então, Vitor, então, um aluno do laboratório, padronizou esse modelo no laboratório, tá? E aí ele testou também antagonistas da nociceptina nesse modelo. Em termos bem gerais, esse modelo, ele é composto por uma shuttle box com piso eletrificado. Tá? Nessa shuttle box, no primeiro dia, que a gente chama no dia de indução, o animal é colocado num dos lados dessa caixa, e essa portinha que vocês veem aqui, que divide os compartimentos, ela estará fechada. Tá? Nesse momento, o animal ele é exposto a um tipo de estresse que é incontrolável, não adianta, não tem o que ele faça para diminuir esse estresse, e é inescapável. Tá? E nesse primeiro dia, então, no protocolo que nós desenvolvemos aqui no laboratório, nós expusemos esse animal a 180 choques, tá? Na verdade, a gente diz 180 sessões de choques, então elas têm características particulares, mas enfim, são 180 choques. No segundo dia, nós expusemos, então, esse animal numa sessão que a gente chama de screening. Nessa sessão, agora o animal é colocado num dos lados da caixa e a porta vai ficar aberta. É como uma possibilidade de fuga, tá? E o que a gente avalia em 30 sessões, né? Quantas vezes o animal muda de lado? Essa é a pergunta que a gente faz. Em 30 sessões, quantas vezes o animal é capaz de mudar de lado depois de receber o choque? Então, ele vai receber o choque, esse choque é dado manualmente, a gente fica, de fato, observando quantas vezes ele é capaz de mudar de lado. Se ele mudar de lado menos de 10 vezes, tá? Provavelmente essa mudança foi aleatória, tá? E isso indica que, pela literatura, isso é padronizado como que o animal está com um perfil que a gente chama de desamparado, tá? É um animal com características depressivas. Então, ele tem uma série de alterações fisiológicas, alterações comportamentais que são condizentes com o estado do tipo depressivo. Tá? Por outro lado, se o animal escapar, então, de 11 vezes para mais, então, a gente considera ele como não desamparado. Tá? Esse é interessante do teste, porque significa que mesmo exposto a um estresse, que é um estresse inescapável, incontrolável, enfim, nem todos os animais vão desenvolver o quadro desamparado. O que se assemelha mais com a realidade, inclusive. Nem todo mundo que é exposto a uma situação de estresse vai desenvolver um quadro depressivo. Tá? Então, aqui, o dado que eu estou mostrando para vocês é da padronização desse teste no laboratório. Tá? Um animal tratado com salina antes da sessão teste. Então, aqui, para essa sessão teste, só vão os animais que são considerados desamparados, ou seja, aqueles que não conseguem escapar, que não conseguem criar uma estratégia de fuga, né, ao estresse, então, eles são considerados desamparados, e esses animais, então, desamparados, eles foram
tratados com salina, um pouco antes aqui do teste, e vocês veem que o número de vezes que eles escapam, ou seja, o número de vezes que eles mudam de lado, né, quando eles recebem um choque, é bem baixo. Ó, então, aqui a média ficou em torno lá de 5 vezes para menos. E o animal que foi tratado, então, ele era do mesmo jeito, tá? O perfil dele era exatamente do mesmo jeito. Quando ele foi tratado um pouco antes do teste, com nortriptilina, o que acontece é que eles desenvolvem essa estratégia de fuga, e sim, eles são capazes de mudar de lado, e aqui a gente vê um número de escapes aqui bem próximo do máximo, né, que seriam 30 vezes. Tá? Então, mostrando que os antidepressivos são capazes de reverter esse comportamento que a gente chama desamparado. E Vitor, aqui está Vitor, no mestrado, ele estudou dois antagonistas da noceptina, ele estudou o FP101 e ele estudou o SB612111, e ele percebeu o mesmo perfil de resposta para os dois, né, quando expostos no teste do desamparo aprendido. Então, ele pegou os animais desamparados, tratou esses animais com esses antagonistas da noceptina, e o que ele vê é um efeito, enfim, dose dependente, de que quanto maior a dose, maior o número de vezes que esses animais escapam, né, do lado que está eletrificado da caixa. Tá? Então, sendo um perfil condizente com esse perfil do tipo antidepressivo para os antagonistas da noceptina. Tá? Em 2016, um grupo da Eli Lilly, né, da indústria farmacêutica Eli Lilly, publicou um artigo científico. Então a gente já sabia que eles estavam estudando, né, antagonistas da noceptina e tentando ver um potencial para a situação, para avaliação antidepressiva, e aí eles publicam um artigo em 2016 mostrando uma série de estudos pré-clínicos e um estudo clínico, né, um estudo bem pequeno, né, um proof of concept, praticamente, de um antagonista da noceptina, que é esse composto aqui, era um composto desenvolvido por eles, nos ensaios pré-clínicos, todo ele apresentando um perfil do tipo antidepressivo, e nesse ensaio clínico que foi desenvolvido com 40 pacientes depressivos, tá? Então o número total de pacientes é bem pequeno, 20 deles então foram placebo, 20 foram tratados com esse antagonista da noceptina, esses pacientes foram tratados, né, então tiveram tratamento desse antagonista aí por 8 semanas, o estudo foi duplo cego, randomizado, enfim. O que eles encontraram é que sim, para esses pacientes com depressão, houve uma melhora significativa dos sintomas, tá? Então, esse foi o primeiro estudo clínico em humanos, na verdade o primeiro, e é importante dizer que o único até então, que testou, né, a eficácia de um antagonista da noceptina no tratamento da depressão maior, tá, de pacientes com depressão maior. Enfim, nesse período, então, a gente já estava se perguntando, bem, se os antagonistas da noceptina têm esse perfil, o que faz a noceptina, o que faz a ativação do receptor da noceptina na depressão? Existe algum efeito, né? Os agonistas podem afetar a depressão? Essa pergunta, ela até se dá porque tem várias evidências, né, de efeito terapêutico, enfim, efeito de eficácia terapêutica de agonistas da noceptina para outras situações clínicas, né? Inclusive até como adjuvante devido ao seu efeito analgésico, então dependendo se ele vem associado com outro, enfim, se é um composto que tem ação não só seletiva sobre o receptor da noceptina, mas sobre outros sistemas receptoriais, ele poderia vir como um adjuvante no tratamento da dor, como uma ação ansiolítica, que parece também bem sólida, então robusta no sentido de ser amplamente replicada. Então, a importância de se estudar o que fariam os agonistas da noceptina na depressão, ela vem principalmente desse potencial terapêutico dos agonistas, né, da noceptina em outras condições clínicas, tá? E cabe dizer que desde o comecinho lá dessa história, então, aquele grupo lá de canadenses, né, eles testaram a noceptina em camundongos aqui, submetidos ao teste da natação forçada, eles testaram em várias doses, eles viram que não acontecia nada, vários outros estudos, então, foram publicados também mostrando que não tinha nenhum efeito. Aqui a gente tem um trabalho de um grupo de franceses aqui que também testaram esse agonista
do receptor nociceptina, também não alterou em nada o comportamento dos animais, seja o rato, seja camundongo, nesses testes, então parece que eles não fazem nada, a impressão que a gente tinha era que não faziam nada. Tá? E aí, uma das perguntas que nós nos fizemos no laboratório foi, e aí tentando ser respondida durante o doutorado do Vitor, foi se, quem sabe, os agonistas da nociceptina, eles poderiam modificar o efeito de fármacos antidepressivos convencionais e não convencionais. Será que eles modificam o efeito do fármaco antidepressivo? Né? Essa era até uma pergunta que nós nos fizemos, nós nos pusemos. E, então, a ideia de estudar de estudar dessa forma veio principalmente de que talvez os testes que nós estávamos usando para avaliar o efeito, até um efeito do tipo depressivo de agonistas da nociceptina, eles não fossem sensíveis para ver esse efeito, eles não fossem suficientemente sensíveis. Talvez a gente já estivesse avaliando um efeito que era teto e a gente não conseguiria ver um adicional aumento do comportamento ou de evidências que pudessem dizer que esse efeito era um efeito depressivo. Então, essa foi também uma das questões que nos fez então, estudar essa associação, né, o efeito da associação da nociceptina, ou de agonista da nociceptina, com fármacos antidepressivos convencionais e não convencionais. Então, nós fizemos esse estudo usando o teste da natação forçada, usando o modelo do desamparo aprendido, e o que a gente observou foi que, em animais, então, que receberam nortriptilina, que é um antidepressivo convencional, associados a nociceptina, tá? O que a gente vê aqui, o efeito da nortriptilina, o efeito antidepressivo da nortriptilina está aqui, tá? E que quando ela foi associada à nociceptina, esse efeito desapareceu. Né? Então, aqui no teste da natação forçada, o tempo de imobilidade que estava reduzido, ele agora é significativamente maior do que antes, né, do que sem a associação com nociceptina. E esse mesmo perfil de resposta se repetiu quando, então, nós associamos um agonista do receptor NOP, né, um agonista do receptor nociceptina, com a nortriptilina. Então, a gente vê a mesma coisa aqui. Tá? Então, há um bloqueio, né, desse efeito do tipo antidepressivo da nortriptilina. Tá? Quando a gente muda de teste, que é aqui o que eu estou mostrando agora é o efeito no teste, no modelo do desamparo aprendido, tá? Vou apresentar esse parâmetro aqui, que é o que eu já apresentei antes para vocês, que é o número de vezes que o animal muda de lado na caixa, né, durante a sessão teste. A gente vê aqui que a nortriptilina aumentou, né, reverteu aquele comportamento desamparado de maneira significativa, e que quando eles foram tratados em associação nortriptilina com o agonista da nociceptina, esse efeito da nortriptilina desapareceu. Tá? Então, parece que a ativação do receptor de nociceptina é capaz de bloquear, né, impedir a ação antidepressiva de um antidepressivo convencional. Tá? Mas isso não acontece se quando nós tratamos os animais com ketamina. Então, quando nós associamos um agonista da nociceptina com a ketamina, tá? O efeito da ketamina, o efeito antidepressivo da ketamina foi totalmente preservado. Né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, teste da natação forçada, a ketamina reduz o tempo de mobilidade, associada à nociceptina, esse efeito, né, do tipo antidepressivo da ketamina está aqui preservado. O mesmo acontece com a associação do agonista da nociceptina com a ketamina, o efeito preservado, e a mesmíssima coisa acontece quando a gente coloca os animais no teste do desamparo aprendido. Tá? É interessante destacar que a ketamina tem um mecanismo de ação completamente distinto da nortriptilina, né? Ela, na verdade, ela é tida como hoje um fármaco, um protótipo de referência para um fármaco antidepressivo de ação rápida, um perfil de resposta bem diferenciado, né? Por atuar favorecendo neurotransmissão glutamatérgica, por atuar favorecendo liberação de fator neurotrófico, BDNF é um deles, mas enfim, de fatores neurotróficos. Então, esse mecanismo de ação, e de maneira rápida, né, diferente da nortriptilina, ele também vai favorecer fator neurotrófico, mas aí depois do tratamento continuado. E aí, nesse contexto, o que a gente imagina aqui é que a ativação do sistema da nociceptina, ela provavelmente está alterando neurotransmissão serotonérgica, tá? Ela está
prejudicando a neurotransmissão monoaminérgica de uma maneira geral, não vamos só nos limitar à serotonina, tá? Mas ela deve estar prejudicando a neurotransmissão monoaminérgica e, portanto, o efeito que a gente observa nesses testes aqui decorrentes do tratamento com nortriptilina, eles acabam sendo abolidos, enquanto que a ketamina, que produz um efeito com um mecanismo de ação completamente distinto, a nociceptina, ou agonista da nociceptina, não parece afetar. Tá? De fato, esse papel, né, da ativação do sistema da nociceptina, né, na modulação de monoaminas, ele é bem estabelecido. Então, já tem muita evidência, tanto in vitro, né, quanto evidências in vivo. Eu trouxe aqui algumas evidências, mas na literatura existe realmente muita coisa, que aponta para um perfil inibitório da neurotransmissão monoaminérgica decorrente da ativação do receptor de nociceptina. Tá? Então, estudo de eletrofisiologia aqui, onde a gente avalia correntes ao influxo de potássio no dorsal da RAF, a nociceptina é capaz de aumentar esse influxo de potássio, o antagonista da nociceptina vem e, então, bloqueia, antagoniza essa ação da nociceptina. A mesma coisa é vista aqui no locus cerúleus. Então, a nociceptina aumenta o influxo de potássio no locus cerúleus e o antagonista da nociceptina é capaz também de bloquear esse efeito. Tá? Em estudo de sinaptossoma, usando a técnica de sinaptossoma no córtex cerebral, se observou que tanto a nociceptina foi capaz de reduzir, né, a liberação de serotonina quanto noradrenalina, tá? E que antagonistas da nociceptina, eles vêm bloqueando esse efeito inibitório na liberação de monoaminas induzido pela nociceptina. Tá? Então, estudos in vitro já dão suporte a essa evidência, estudos de microdiálise também, tá? Então, trago aqui também alguma das evidências que existem in vivo, mas existem várias, que mostram que a injeção no dorsal da RAF de nociceptina, ela diminui a concentração de serotonina no dialisado, né, do dorsal da RAF, de maneira até dose dependente, e a mesma coisa a gente vê em relação à concentração de serotonina no núcleo accumbens. Então, quando a nociceptina foi injetada no núcleo accumbens, a concentração de serotonina no dialisado, ela é significativamente menor, de maneira dose dependente, comparado ao grupo controle. Tá? Então, como consequência, a gente pode dizer, né, que parece sim que o sistema da nociceptina, ele tem um papel relevante no controle, né, na modulação dos níveis basais de monoamina, né, em nível encefálico. A gente sabe que a gente tem receptor para nociceptina expresso em núcleos monoaminérgicos, aí que vai dorsal da RAF, locus cerúleus, área tegmental ventral, enfim, então várias áreas importantes, né, que expressam receptor, que são núcleos, né, monoaminérgicos e que expressam receptor da nociceptina, assim como a gente tem receptor para nociceptina no córtex pré-frontal. Né, e a nociceptina, então, atuando nesses receptores, ela poderia tanto interferir no processo de disparo desses neurônios, quanto no processo de exocitose dessas monoaminas, a fim de controlar, então, as concentrações aqui sinápticas dessas monoaminas. Tá? Numa condição que a gente diria patológica, aqui, talvez a maior relação que a gente pode fazer, especialmente numa situação de estresse, tá? Por algum motivo, então até vou mostrar algumas evidências para vocês já em relação a isso, mas há um aumento da sinalização de nociceptina. Tá? Então, por elevação do peptídeo, por aumento de receptores para o peptídeo da nociceptina, em áreas, né, como os núcleos monoaminérgicos em córtex pré-frontal, e que o aumento dessa sinalização, então, inibiria, né, promoveria uma inibição dos disparos desses neurônios, uma redução do processo de exocitose, o que diminuiria a concentração sináptica dessas monoaminas e, portanto, poderiam, né, estar causando aqui as alterações comportamentais que a gente vê que são condizentes com o perfil do tipo depressivo.
né, e que o tratamento com o antagonista da nociceptina nessas condições, ele poderia, então, diminuir a sinalização da nociceptina e, portanto, restabelecer, pelo menos aqui minimamente, a concentração sináptica de monoaminas. Tá? Essa não é a única hipótese lançada, mas é uma das mais, é uma das que tem mais evidências, né, que poderiam explicar esse mecanismo da ação antidepressiva dos antagonistas da nociceptina. Tá? E aí, por conta dessas evidências que nós estamos encontrando, especialmente relacionadas ao estudo de agonistas do receptor NOP, nós fomos ver o papel desse sistema, né, e aí outras evidências que já tinham na literatura, que nos foram dando ideias, digamos assim, do que poderia estar acontecendo, no papel desse sistema na resiliência, na vulnerabilidade ao estresse. Né? Então, essa é uma temática um pouco mais recente. A ketamina veio a contribuir para isso, porque, principalmente, falar em fármacos que pudessem modular a vulnerabilidade, principalmente favorecer a resiliência, né, é algo ainda inusitado, digamos assim, mas surgiram muitas evidências de que a ketamina, né, além de ser um fármaco com perfil antidepressivo, ela parece atuar como um agente que aumenta a resiliência, protegeria indivíduos quando expostos numa condição de estresse, né, de desenvolverem transtornos psiquiátricos. Então, com um olhar aí nesse fármaco, nesse protótipo aí que é a ketamina, então nós fomos um pouco buscar na literatura o que tinha, um pouco estudar o que esse sistema poderia estar fazendo nessa condição. Tá? Uma grande evidência que a gente tem, né, da literatura é que o estresse é capaz de regular a expressão tanto do peptídeo quanto do receptor de nociceptina. Tá? Então, existe pelo menos assim, umas 2 dezenas de trabalhos científicos, lá desde 2000 até hoje, que mostram que numa condição de estresse, tá, tanto a nociceptina pode ser, esse peptídeo pode ser regulado, né, pode ser expresso em maior quantidade, quanto pode ser liberado em maior quantidade, quanto o receptor da nociceptina. Tá? Agora, não existe um consenso do que está acontecendo, isso é importante destacar. Tá? Não existe um consenso, a gente não pode dizer, olha, na literatura é isso, a consequência é provavelmente no estresse está aumentando. Na verdade, tem estudos que mostram aumento, tem estudos que mostram diminuição, tem estudos que não mostram alteração em algumas áreas. Então, esse quadro ele é bem complexo, tá? Ele parece depender do tipo de estresse usado. Tá? Então, isso parece ser bem importante, o tipo de estresse usado, se é um estresse agudo, se é um estresse crônico, qual é a área encefálica que está sendo analisada, né? Se é o peptídeo, se é o precursor do peptídeo, se é o RNA mensageiro, o tempo que está sendo feita essa análise também, depois do estresse, é algo bem importante, tá? E, além disso, essa resposta parece variar de acordo com o background genético do animal, então, tem variações de acordo com a linhagem do animal, o sexo pode também influenciar, e o que a gente acha mais interessante é que essa variação ela pode ser individual, tá? Isso é algo importante, inclusive. E aí é daí que surge a ideia de que talvez realmente ela tenha um papel importante na questão da vulnerabilidade e resiliência ao estresse, uma condição de estresse. Tá? Então, vamos lá. Um outro aspecto importante, né, nesse contexto, pensando em resiliência, vulnerabilidade ao estresse, é que a gente sabe que a ativação do receptor da nociceptina, tá? Então, a própria nociceptina, ou agonistas de nociceptina, quando elas ativam o receptor de nociceptina, eles são capazes de ativar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Tá? Então, a nociceptina, quando injetada, especialmente, esse dado é bem replicado se ele for em animal naive. Então, quando ela é injetada num animal naive, ela promove esse trabalho aqui, eu trouxe por ser o mais, digamos assim, completo, porque ele estudou todo o eixo hipotálamo hipófise adrenal, mas o que a gente observa é que a nociceptina injetada intracérebro-ventricular aumenta de maneira dose-dependente o nível plasmático do ACTH, do hormônio ACTH, aumenta o nível plasmático da corticosterona, tá? Isso é analisado em ratos, além de aumentar, depois de 4 horas da injeção, né, intracérebro-ventricular, a expressão
do CRF, tá? Do RNA mensageiro para o CRF no núcleo paraventricular do hipotálamo, tá? E aumenta também a expressão da própria melanocortina, que é o precursor do ACTH, avaliado na hipófise. Né? Então, a gente vê que no animal naive, tratado com a noceptina, existe um efeito, né, de estimulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E esse efeito, ele é revertido quando o animal é tratado, aqui principalmente os estudos de imunohistoquímica, eles são revertidos quando o animal que foi tratado com a noceptina foi conjuntamente tratado com o antagonista da noceptina. Tá? Então, mostrando que parece sim ser uma ação da noceptina decorrente da estimulação do receptor de noceptina. Tá? Bem, então, nesse cenário como um todo, ainda durante o doutorado do Vitor, nós resolvemos testar o que acontecia se um animal que vai ser colocado numa condição de estresse, ele fosse tratado antes do estresse, imediatamente antes do estresse, com um agonista da noceptina. A ideia era saber o que vai acontecer. Vou botar o animal num choque inescapável, que é o modelo do desamparo aprendido. Tá? Nós, antes de colocarmos o animal naquela condição de estresse, nós fizemos o tratamento desse animal com um agonista da noceptina, com 2, na verdade. Testamos 2 agonistas distintos, inclusive. O que a gente observou foi que, também aqui, um efeito dependente da dose, enfim, os agonistas da noceptina, eles são capazes de aumentar o percentual de animais que são desamparados, né, o percentual de animais que apresentam aquele perfil que a gente diz do tipo depressivo, tá? Então, eles foram expostos no teste do desamparo aprendido, o tratamento com o agonista da noceptina, ele ocorreu antes do animal sofrer qualquer estresse, tá? E ele só foi tratado essa vez. Nós estamos vendo esse efeito, o que eu estou mostrando aqui para vocês 24 horas depois da injeção, tá? Então o animal já não está mais sob o efeito da droga, o que a gente está vendo é uma resposta, né, decorrente da ativação do sistema da noceptina, mais o estresse, tá? Então gera no animal parece uma vulnerabilidade, né, para o desenvolvimento desse estado do tipo depressivo. Tá? Nessa condição, nós também testamos o que faria a nortriptilina. Tá? Então, testamos o efeito da nortriptilina, um antidepressivo convencional. A gente sabidamente, já da literatura, enfim, de experiência clínica, inclusive, sabe que a nortriptilina ela não vai proteger contra o desenvolvimento de um estado depressivo, tá? Ou de um transtorno, né, relacionado ao estresse. E, de fato, o que a gente observa aqui é exatamente isso. Tá? Então, o percentual de animais desamparados, né, que a gente mediu nessa sessão, quando tratados com nortriptilina, não foi diferente do grupo controle. Tá? Quando nós testamos o efeito do antagonista da noceptina, o que a gente observou foi que, quando tratados com o antagonista da noceptina antes do estresse, então, antes de serem expostos a uma situação de estresse inescapável, os animais desenvolvem menos, né? Então, é como se tivesse uma proteção para o desenvolvimento desse estado desamparado. Tá? Então, a gente vê uma redução significativa do percentual de animais desamparados que foram nessa série aí, que foi gerado pelo decorrente do tratamento com o antagonista da noceptina. E esse mesmo perfil também é visto quando nós testamos nessa situação, né, colocamos o animal que não expressa o receptor da noceptina, os knockouts por receptor da noceptina, no modelo, nessa condição de estresse aí, de estresse de choque nas patas, né, que é o modelo do desamparo aprendido, que a gente vê é que os animais que não expressam o receptor de noceptina, nessa série, nenhum deles desenvolveu, ou nessas séries, né, porque foi mais de uma série de dados, não desenvolveu o comportamento desamparado. Tá? Para nossa surpresa, nenhum deles desenvolveu. Então, essas evidências, elas vão, né, para nos sugerir o seguinte, que quando a gente ativa o sistema da noceptina, há um favorecimento do estado, né, de vulnerabilidade ao estresse, enquanto que o bloqueio desse sistema parece proteger contra o estresse. Tá?
mais recentemente, ainda agora no pós-doutorado do Vitor, então, o que ele testou foi o efeito de um estresse repetido, né, porque poderia estar ocorrendo essa ação, mas essa ação poderia ser decorrente de um estresse, numa situação de estresse aguda, tá? Então, a ideia é, o que acontece se o animal é exposto a uma situação de estresse repetido, né, e ele fosse tratado repetidamente também com antagonista da noceptina. Tá? O estresse repetido aqui que o animal foi exposto é natação forçada, né? Então o animal é exposto ao estresse de natação por 3 vezes, então cada uma dessas daqui é uma sessão de natação, no mesmo animal, tá? E eles também foram tratados, esses animais, com dexametasona, que é um agonista, né, de receptor, é um glicocorticoide, atua em receptores glicocorticoides, em uma dose bem baixa, mas que a gente sabe que, quando tratado por 5 dias, ela é capaz de apresentar, então, um aumento do tempo de mobilidade. Então, a gente vê aqui, ó, que o animal tratado com dexametasona, durante o primeiro dia não altera o comportamento, durante o segundo dia não alteração do comportamento, mas 5 dias de tratamento com essa dose, que é uma dose bem baixa, a gente observa, então, um aumento significativo do tempo de mobilidade. Então, eles passam ainda mais tempo imóveis, o que sugeriria que a dexametasona também estaria sinalizando aí para um perfil do tipo depressivo, tá? O que a gente fez aqui de paralelo avaliou o efeito da imipramina, que é um antidepressivo convencional. A gente vê que a imipramina, então, não alterou o comportamento do animal, né, no treino, não alterou o comportamento do animal na segunda sessão de natação forçada, mas na quinta sessão, lá no 5º dia, né, ela é capaz de afetar. Então, sim, agora ela reduz o tempo de mobilidade, e ela também reduz esse aumento do tempo de mobilidade induzido pela dexametasona. Isso, inclusive, é esperado, porque a imipramina tem um efeito antidepressivo, e geralmente esse efeito ele é mais visível, principalmente quando o tratamento é repetido. Tá? Quando a gente trata com o antagonista da noceptina, o que a gente observa é que já 24 horas depois, né, da primeira injeção, eles então têm uma redução aqui do tempo de mobilidade, então eles já têm algum efeito, né, algum potencial efeito protetor, né, desse quadro tipo depressivo que o animal está apresentando, e que lá no final, né, nos 5 dias, depois de 5 dias de tratamento com a dexametasona, depois de 3 exposições à natação forçada, esse animal ele tem um perfil de resposta muito parecido com o animal lá do primeiro dia. E que esse perfil, inclusive, é diferente dele, é estatisticamente diferente, ou seja, ele tem um perfil antidepressivo, ou seja, um comportamento ainda estatisticamente diferente da imipramina. Tá? A gente também avaliou o peso corpóreo dos animais. Para situações de estresse crônico, o peso o estresse repetido, o peso é bem importante. Geralmente os animais perdem peso, tá? E é o que a gente vê aqui. Então, um animal tratado com dexametasona, enfim, exposto a 3 sessões de nado forçado, eles perdem peso, tá? E a gente vê que a imipramina não modifica esse padrão de resposta, mas que o antagonista da noceptina, sim, foi capaz de manter o peso do animal semelhante ao animal lá, enfim, ao animal de controle, né? Então, sugerindo que existe um perfil, né, de proteção desses animais, de diversos, então, tanto de parâmetros comportamentais, quanto de um parâmetro aqui fisiológico, que foi avaliado, que é o peso corpóreo dos animais. Foi feita avaliação também do comportamento dos animais que não expressam receptor da noceptina, tá? Na mesma condição experimental. O que a gente observa é que todo o tempo, os animais que não expressam receptor da noceptina, eles apresentam uma diferença estatística em relação aos animais que expressam receptor da noceptina no teste da natação forçada, né? Então, eles tendem a ter um perfil de resposta mais antidepressivo, digamos assim, e que quando a gente avalia o peso desses animais, a gente também vê que, apesar de eles perderem peso, todo mundo perder peso, né, e de maneira dose dependente, aqui relacionado ao tratamento com dexametasona, tá? O que a gente observa é que os animais que não expressam receptor da noceptina, eles perdem significativamente menos peso comparado aos animais controles. Tá? Então, sugerindo, então, mais uma vez, que se o bloqueio dessa sinalização da noceptina, há alguma proteção contra o estresse. Tá?
Já estou quase acabando, porque meu tempo, né, já está passando, mas enfim, esse aqui é um trabalho publicado em 2017, é um trabalho que foi desenvolvido pelo grupo da professora Atna Marcou, que trabalha com modelos animais de depressão, contribui bastante para a área de depressão pré-clínica, e ela usou o modelo de derrota social, tá, para avaliar o comportamento de animais numa tarefa que a gente chama aqui de recompensa aprendida. Tá? É uma tarefa que geralmente está prejudicada em pacientes depressivos, em animais com perfil depressivo, então é uma tarefa que tem bastante validade. E o que ela observou aqui é que eles testaram, né, esse grupo testou a expressão de mais de 20 genes que estariam relacionados à depressão, e ela só encontrou alterações de todos os genes lá que eles testaram, só encontrou alteração no sistema da nociceptina, orfanina, FQ, curiosamente. E essas alterações que ela encontrou, elas estão especialmente evidentes quando eles fizeram uma correlação entre a expressão de RNA mensageiro, tanto para a nociceptina quanto para o receptor NOP, e o desempenho na tarefa, nessa tarefa aqui, que ela, como eu disse a vocês, que ela chamou, que eles chamam, né, de recompensa aprendida. Então, basicamente, o que eles acharam é o seguinte: quanto mais o animal expressa RNA mensageiro para a nociceptina ou para o receptor de nociceptina, menor é o desempenho dele nessa tarefa, ou seja, mais depressivo ele está. Tá? Então, ela vê uma correlação entre o aumento da expressão de nociceptina no encéfalo, na área tegmental ventral, no giro, no córtex cingulado, tá? E a expressão e o desempenho na tarefa. Então, quanto maior a expressão do peptídeo, do receptor, menor é o desempenho na tarefa, curiosamente menor é o desempenho na tarefa. Então, esse trabalho, ele é bem importante porque ele tende a mostrar que animais que expressam menos, né, numa condição de estresse, que expressam menos o sistema, eles não desenvolvem, eles são menos, eles são mais resilientes, né, ou seja, eles não desenvolvem um perfil depressivo. Tá? Então, mostrando, haver aqui também uma relação entre esse sistema e vulnerabilidade ao estresse. Tá? Para finalizar, esse trabalho de 2019, ele usou humanos, é um trabalho de imagem, né, onde eles avaliaram a expressão, na verdade, o volume, eles chamam aqui volume de receptor de nociceptina no cérebro, tá? De pacientes que, então, sofreram violência sexual e que desenvolveram um quadro de estresse pós-traumático. E aí o que eles observam é que há uma correlação, aqui também há uma correlação entre o volume, é uma correlação positiva entre o volume de receptor para nociceptina e os sintomas, né, o score lá, que ditaria esses sintomas de estresse pós-traumático. No seguinte sentido, quanto maiores são os sintomas, maior é o volume de receptor para nociceptina aqui, ó, principalmente num ponto bem importante, que é no mesencéfalo. Tá? Esse trabalho, pela primeira vez, na verdade, em humanos, eles chamam a atenção para o papel da nociceptina, do sistema da nociceptina na resiliência, né? No sentido de que quanto menos esse sistema estiver presente, for expresso, maiores são as chances, né, desse indivíduo ser resiliente a um trauma. Tá? Então, para fechar, basicamente aqui o que eu quero trazer para vocês, né, de conclusão, é que o bloqueio da sinalização do receptor de nociceptina, ele parece, né, a induzir efeito do tipo antidepressivo. Esse efeito foi visto em animais, em roedores, em humanos, que os antagonistas da nociceptina, eles podem produzir efeito antidepressivo por interferir na neurotransmissão monoaminérgica, tá? Como eu disse, tem outros mecanismos de ação, outras opções de evidências, mas essas evidências, elas são mais difusas na literatura, digamos, elas não são tão robustas quanto o papel no sistema monoaminérgico, que a sinalização da nociceptina pode contribuir para a vulnerabilidade ao estresse, e que, quem sabe, né, antagonistas da nociceptina, eles podem ser estratégias interessantes para serem administradas precocemente, né, ou para prevenir pacientes, populações vulneráveis que sofrem algum trauma e que poderiam, então, vir a desenvolver um quadro, enfim, psiquiátrico, né, aí pode ser transtorno de estresse pós-traumático, depressão, enfim, ainda não é fechado em relação a isso.
finalizo agradecendo vocês, né, por me aturarem aqui, por me ouvirem, os colaboradores que são, né, sempre deram as mãos, auxiliam muito, o professor Girolamo Caló, que na época do Ciências Sem Fronteiras veio aqui para o Brasil, auxiliou, levou muitos dos alunos para lá, para desenvolver parte do doutorado deles lá. A professora Chiara Russa, que passou um tempo aqui também no Brasil com a gente, já há alguns anos atrás, enfim, hoje é uma grande colaboradora, na época ela ainda não era professora, hoje já é uma colaboradora. O professor Raymond Guerrini, que é um químico farmacêutico, né, essencial, porque na maior parte desses estudos, esses antagonistas, agonistas, eles não eram disponíveis, a gente não conseguia comprar, né, hoje a gente consegue comprar pela Sigma, pela Tocris, mas muito no passado não conseguia, então graças a ele, aos estudos dele, que permitiram que o estudo desse sistema fosse possível. Enfim, é um parceiro da Eli Lilly, né, que também dá muitas mãos no sentido de trocar experiências, ceder compostos, enfim, as agências de fomento, e é isso. Obrigada. Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada, eu vou tirar aqui a minha apresentação. Não, tá. Não tiro, talvez vocês queiram discutir em relação com a apresentação aberta. Eu acho que você pode deixar aberto, mas não no full screen, e dá para ver as slides, e também você pode ver a gente, né? Verdade. Isso, por exemplo. Não, maravilhoso. Nossa, que tantos de dados. Você tem um trabalho super interessante. Agora eu vou deixar aberto para perguntas, então é só apertar a telinha de mão. Talvez eu possa fazer uma primeira pergunta. Você está usando, obviamente, um modelo de estresse, né, que é a natação forçada, que não dá para medir tanto duração de efeito, né? Você falou que você tem um efeito em 5 minutos já, que é muito interessante para depressão, né? Que como você falou, demora semanas para ter efeitos como outros medicamentos. Mas você sabe de duração, tipo, uma intervenção com essa antagonista leva efeitos antidepressivos por alguns dias, ou é uma coisa que em teoria, no futuro, pessoas precisam tomar diariamente, ou quando surge um ataque mais de estresse? É bem importante a tua fala, né, Catarina, porque o que acontece o modelo, o modelo teste da natação forçada, ele não consegue ser sensível a essa avaliação. E essa é uma grande limitação que existe na literatura hoje, né? Então, para estudar a depressão, não é fácil a gente ter uma possibilidade de estudo em animais que nos permita fazer essa inferência, tá? Então, algumas coisas aqui importantes. Primeiro, que a gente nunca conseguiu, eu digo assim, a gente, né, como fazendo parte do meio científico, desenvolver um fármaco antidepressivo a partir de um modelo animal de depressão. Tá? Os fármacos antidepressivos, eles foram descobertos, os primeiros ao acaso, fosse modificando essas moléculas, e posteriormente, na verdade, vieram a partir de ensaios em humanos, e não a partir das primeiras evidências em animais, e depois para humanos. Infelizmente, esse caminho não aconteceu. E esse caminho não aconteceu, inclusive, com a ketamina. Tá? A ketamina foi descoberto, na época que se estudou a ketamina, eu trabalhava em outra universidade, e havia um grupo de pesquisadores, de psiquiatras, na verdade, e eles estavam em contato com vários colegas, e eles diziam, olha, teve gente que foi para fazer um procedimento cirúrgico e usou ketamina e melhorou, foi incrível, o que está acontecendo? Vamos tentar testar. E aí, naquele período, eles já estavam organizando um ensaio clínico, porque sabiam que não iam conseguir ver com um ensaio em animal, porque a gente não consegue ter essa previsão a partir dos estudos em animais. E aí foi feito um ensaio clínico bem pequeno, que já apontou para isso, e aí os estudos em animais com a ketamina vieram em avalanche, então a gente tem muita coisa.
o que é importante, porque já nos dá uma luz, mas ainda a gente não consegue, na maior parte dos estudos eu não consigo fazer essa diferença e mostrar quais são as fragilidades desses antagonistas da nociceptina comparados à ketamina, porque parece que funciona tudo do mesmo jeito, e a gente sabe que provavelmente não é. Tá? Então, essa é uma das questões que nós estamos até discutindo agora. Nós estamos montando um grupo de trabalho com os italianos e com outros pesquisadores, então, um grupo um alemão, então um americano, para tentar criar, propor um modelo que pudesse, sim, então, ser sensível à ação de fármacos antidepressivos rápidos, que pudesse responder a tua pergunta, porque se a gente conseguisse, de algum jeito, usar testes que sejam sensíveis, relacionados à depressão, que não sejam como o teste da natação forçada, né, mas são testes como de preferência pela sacarose, é um dos melhores nesse aspecto, que nos permitisse verificar na linha do tempo o que está acontecendo, quanto tempo esse efeito dura, ou quanto tempo demora para aparecer esse efeito, enfim. Então, essa é uma das abordagens. A gente está começando alguns ensaios pilotos no laboratório, para ver se a gente consegue estruturar uma proposta de um modelo para vir a ser desenvolvido, então, em colaboração com essa rede, para testar, uma vez que a gente consiga ver o comportamento que está acontecendo, para testar também as opções, o que está acontecendo em nível molecular, em nível celular, e aí tentar dizer, olha, aqui tem alguma coisa. Porque pior de tudo do que a gente está falando, ainda tem a seguinte situação: a depressão, a gente não tem um marcador, um biomarcador para depressão. Então, talvez se a gente conseguisse desenvolver um bom modelo animal, nos permitiria encontrar um biomarcador, o que seria muito útil na clínica, porque hoje a gente nem sabe se o paciente está depressivo de verdade, nem sabe se ele está melhorando do tratamento. Isso intimida as indústrias farmacêuticas de fazerem ensaios clínicos, porque é caro e porque é muito comum de, às vezes, num ensaio clínico até ter algum resultado, mas quando coloca para a clínica ou para um ensaio um pouco maior, esse resultado é frustrado, porque esse efeito, enfim, ele desaparece, a gente não consegue algo que pudesse, de fato, bater o martelo e dizer assim, esse paciente está bom e está aqui a prova de que ele está bem, né, como marcador. Sim, sim. Isso é. Outras perguntas? É só colocar. Bernadette, sim. Eu queria fazer um comentário geral, assim, né, do estudo da depressão. Hoje a gente tem, pela Organização Mundial de Saúde, 121 milhões aproximadamente de pessoas deprimidas no mundo. O aumento da depressão em torno de 28% com a pandemia. E nós temos diferentes laboratórios na busca por um modelo, né, Lari? A gente também lá no CB, com a professora Nicole, a gente desenvolve um modelo de depressão para adolescentes, que também é uma faixa etária que tem surgido assim até de modo assustador, né, na clínica. E numa recente encontro que nós tivemos com o professor Emerson, não sei se você conhece, da psiquiatria do UOL. Conheço. Então, ele fala que se usa cetamina no ambulatório, né? A cetamina está sendo feita hoje, tipo assim, rotineiro desse tratamento. Aí eu não sei, assim, você falou aí das interações que os NOPs, eles não inibem, os antagonistas NOPs não inibem os efeitos da cetamina, né? Que provavelmente por atuar no outro sistema de neurotransmissão. É interessante a gente ver que tem várias linhas, né, em desenvolvimento pela dificuldade, a complexidade de um quadro depressivo, onde tem ainda o ambiente de desenvolvimento, né, do animal, a questão do sexo, a questão de idade, ou seja, isso complica demais, né, o desenvolvimento dessas drogas. Mas é muito, até você, frustrante, porque a gente trabalha um pouco nessa linha do estresse, é você não ter um marcador. O marcador do eixo, que é o cortisol, ele é muito, vamos dizer assim, leviano. Completamente. Alguns quadros de depressão do paciente tem hipercortisolemia, outros hipocortisolemia. E aí, o que seria o marcador potencial, que está vendo, né, em tempo real, como o eixo está funcionando, ele lhe engana, ele deixa assim meio sem ter como interpretar. Mas, assim, muito linda a sua palestra, muito centrada, muito, né, com o desenvolvimento de uma pesquisa de médio e longo prazo, né, que traz assim, contribuições muito relevantes.
É isso. Assim, muito interessante esse sistema. Eu queria até ver, quando você fala também dessa questão de depressão desencadeada pelo quadro inflamatório, né? Hoje tem muitos estudos também com microbiota, né? Onde a mudança da microbiota, e eu fiquei assim bem surpresa que um aluno meu recentemente fez uma revisão sobre tratamentos alternativos para transtorno de estresse pós-traumático, e a gente vê que o nervo vago, as bainhas do nervo vago, eles levam a microbiota, tá? Assim, bactérias da microbiota para o sistema nervoso central, ou seja, uma via de chegada de um quadro inflamatório no sistema nervoso central, em humanos, inclusive em roedores, via as bainhas de nervos viscerais, né? E tem acesso. Porque eu me perguntava muito como é que vai chegar a essas bactérias intestinais na via de acesso. E você vê que hoje assim, o estudo está sendo aprofundado e está trazendo essas respostas, né? Isso, verdade. Então, assim, até então, voltando um pouquinho, né, eu entrei em contato com a professora Nicole, a gente já fez agora mais uma coleta de dados com ela, e a gente já está em preparação de mais um artigo. Esse artigo tenta desvendar o papel do eixo HPA nesse comportamento do tipo, nessa vulnerabilidade, mais que no comportamento depressivo, na vulnerabilidade ao estresse. Tá? Então, nós ficamos bem felizes no laboratório de ter tido essa oportunidade. A pandemia atrasou muita coisa, mas eles conseguiram fazer a coleta de dados aí no meio da pandemia, e, enfim, a gente está bem satisfeito, estamos bem satisfeitos. Com roedores? Em roedores, então a gente sempre com foco nos roedores. Mas foi muito positivo para o laboratório, enfim, a gente fica muito feliz também, e na época eu até me lembro de ter procurado, né, tinha procurado, porque eu não estava ciente que era mais Nicole que estava à frente, mas enfim, realmente foi ótimo. A gente, em relação a essa parte da microbiota, é incrível, né, é incrível a gente imaginar que o paciente ele não vai ter um processo inflamatório, né, periférico, é só um processo neuroinflamatório, decorrente de algumas bactérias, né, da flora, algum tipo de bactéria ainda, esses estudos, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo muita coisa a gente ainda não sabe o que está de fato acontecendo, mas é realmente incrível como um agente ambiental, né, como algo externo pode estar influenciando nesse grau, né, o funcionamento encefálico a ponto de favorecer, então, o aparecimento de psicopatologias, né? E a relação, outra coisa importante que é algo também mais recente, eu digo porque o meu doutorado foi lá no início do século, e lá, na época, a gente não falava, né, em neuroinflamação, o papel de neuroinflamação em doenças psiquiátricas, olha, o trabalho de 2003 de Santarelli, que mostra que os antidepressivos precisam de neurogênese, né, para produzir o seu efeito, foi algo revolucionário, posso dizer isso para quem estudava depressão na época, que era algo que não se imaginava que isso poderia estar acontecendo. Então, alguma coisa que hoje em dia é tão batido, a gente ensina isso na graduação, digamos assim, mas na época foi algo revolucionário. Então, entender que a neuroinflamação, ela pode estar acontecendo, ela pode ser silenciosa, digamos assim, a gente não precisa nem estar vendo alguma coisa na periferia para estar acontecendo no cérebro, e que ela pode vir desde um processo inflamatório que a pessoa teve e que passou, mas que pode deixar marcas lá no cérebro, ou consequências, né, para um funcionamento, para o processo inflamatório encefálico, mas também de alguma coisa que vem do ambiente, sei lá, do ambiente externo, eu digo assim, da flora, né, bacteriana, que parecia algo sempre tão inócuo, tinha só um papel positivo para o nosso organismo. Então é realmente algo interessante. Acho que se está indo no bom caminho, né? Acho muito interessante, a ketamina trouxe a todas essas discussões em relação a fármacos que têm um perfil de efeito antidepressivo de ação rápida, porque é isso que se busca muito na clínica, é um grande problema que a gente tem no tratamento da depressão, são
o tempo de ação, né? O paciente tem um monte de efeito colateral e demora para fazer efeito, então o que faz com que o paciente largue a medicação. A outra questão é a pacientes que não respondem à terapia, e a gente tem um percentual alto de pacientes que não respondem aos fármacos antidepressivos convencionais. Então a ketamina veio trazendo uma luz e aí ela abriu uma série de outras possibilidades que são principalmente fármacos que podem estar atuando como agonistas de receptores de serotonina, né? E aí desde LSD, pode ser outros fármacos que a gente chama de com ação psicotomimética, drogas, que eram tidas como drogas, mas é muito importante a gente estudar, e aí por isso os estudos que a professora Nicole vem fazendo, né, porque eles vão ilustrando, elucidando o que está acontecendo, e nos servem, né, de uma luz agora para que os outros, então, outras moléculas, outros sistemas possam ser estudados agora nessas direções. Então, eu acho que isso é bem positivo, permitindo que a gente avançasse realmente muito. Então, se eu fosse hoje apresentar a minha tese de doutorado, poderia dizer que ela estaria bem defasada em relação ao que a gente sabe hoje de depressão, porque realmente mudou muito. Muito bem, né? Outras perguntas? Os alunos? Eu acho que está todo mundo com fome já. Sempre esse risco, né? Sim. Mas se não tem outras perguntas, eu vou agradecer muito a professora Elaine, a palestra foi maravilhosa. E para os alunos, você sabe que a gente vai colocar a palestra no YouTube, se você quer rever alguma parte, ou se você pensa em perguntas depois, pode mandar por e-mail a professora. Mas, para mim, eu quero entrar em perguntas sobre a camada 4 do córtex e essas coisas, né? Mas eu acho que eu vou evitar isso agora, porque é bem perto do almoço. Mas espero que a gente fala de novo e outras reuniões, assim. Então, gostei muito. Muito obrigada. Viu? Obrigada a vocês. Vou interromper a gravação agora também. Perfeito.